Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. Hoje, nosso segundo dia aí do ano. Agora temos 363 novos dias, novas folhas em branco para a gente escrever uma nova história nesse ano de 2021. Agradecer a Deus pela vida de vocês mais uma vez, por estarem aqui. E aquilo que eu até comentei no estudo de sábado passado, que vocês têm total liberdade para estar convidando as pessoas para poder participar. Não é um estudo para um grupo específico de pessoas, é para quem quiser. Aquele que tiver vontade de aprender, aquele que tiver sede. A minha casa está aberta, né? A gente vai se ajeitando, mas cabe todo mundo, né? E tudo é para o crescimento nosso, né? Que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento, então o intuito é esse. Tá? Então, vocês têm total liberdade para convidar quem vocês quiserem. E curva a cabeça e vamos fazer uma oração para a gente dar início. A Ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu Te louvo, Senhor, por mais um dia, por esse segundo dia do ano, Pai. Te louvo pela vida de cada um que aqui chegou, daqueles que permaneceram. Te louvo pela vida daqueles que ainda vão chegar. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja receptivo, Senhor, à Tua palavra. Abra o nosso entendimento, nos ajuda a compreender, Senhor, a profundidade, Senhor, da Tua palavra, a profundidade, Senhor, do Teu amor. Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, pela vida de cada um que aqui chegou, pela vida daqueles, Senhor, que não puderam chegar também. Senhor, que eles sejam alcançados nesta manhã. Aqui, Senhor, nós nos reunimos em Teu nome, Senhor, para aprender da Tua palavra, para alimentar a nossa alma. Senhor, nos dê sabedoria ao Emerson, Senhor, para passar todo o conteúdo, dê graça, dê força, permaneça em nosso meio. Espírito Santo de Deus, tens liberdade em nosso meio. Esteja aqui presente, Senhor, ministrando ao nosso coração. Te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia, pela vida, pela saúde, Senhor, por aqui chegarmos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais um ano, por mais um dia. Eu te louvo e te peço. Continue nos conduzindo, continue nos dando força, continue nos dando graça. E tudo é, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Bom, Não pessoal, tem perguntas? Não tem? Ah, que bom, eu fico aliviado. É sinal que vocês estão captando bem, estão estudando em casa, né? Estão pondo à prova tudo que está sendo dito aqui, isso é muito bom. Ficamos de estudar o capítulo 15, né? Nós nos atemos só no capítulo 15 porque ele tem muita informação e alguns temas... Oi? 14, 18 em diante. Tá, é do 14, 18 até... Tem até uma polemiquinha. Tem uma polemiquinha? Ai, meu Deus. Olha, Daniel. Ó, Gabriel. Não, mas beleza, vamos buscar aqui o entendimento aqui. Nós vimos que Abraão, né, ele comete aquele erro, né, de descer para o Egito, não era ordem de Deus, havia fome, principalmente aonde ele estava. Nós entendemos que Deus estava ali provando para ele, né, testando ele. Ele desce para o Egito, comete aqueles erros, depois ele se separa de Ló, e depois aquela guerra dos 5 reis contra os 4, ele reúne 318 membros da sua própria família para resgatar Ló. E agora nós vamos entrar numa parte interessante aqui, onde surge um personagem que pouco se sabe dele. Ele surge de uma forma misteriosa e desaparece também de uma forma misteriosa. E quem que é esse personagem, né? Então vamos lá, 14 a partir do verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O pão e vinho, pessoal, sempre fez parte da dieta daquele povo. Tá? Quando nós
ele passou a ter um significado mais espiritual quando Jesus ele insere isso, ele associa isso como ele sendo o pão e o sangue, né, que seria derramado, o seu sangue e o seu corpo, né, sendo derramado em favor de nós. Então ali ele passa a ter um sentido espiritual, mas o pão e o vinho sempre fez parte da dieta do povo hebreu. E é vinho mesmo, pessoal, não é esse negócio de suco de uva, não. Quem já estudou alguma coisa sabe que o vinho, assim que você espreme ele já entra em processo de fermentação. A Bíblia fala que é proibido tomar vinho? Não. O problema está no quê? No exagero. Não vos embriagueis. Por que nós proibimos? Por que a igreja proíbe? Exatamente. Imagina que se houvesse um exame, e nesse exame detectasse, olha, o Emerson, você pode beber apenas 150 ml de vinho. É a sua, para você não entrar num processo de embriaguez. Será que eu teria controle de tomar exatamente 150 ml de vinho? É óbvio que não. O problema está aí, porque depois do vinho, do exagero, vem os escândalos. Né? E nós não sabemos controlar isso, pessoal. Não adianta, não adianta. Isso é coisa, bebe uma, bebe duas. Né? A gente vê médicos dizendo aí da cerveja, que a cerveja, uma cerveja é até saudável. O problema é quem que consegue beber uma cerveja. Não bebe uma, bebe uma caixa. Aí no outro dia ele está ferrado, com dor de cabeça, com ressaca, e não sabe nem do escândalo que ele fez, porque ele perdeu a consciência. Essa é a questão. Né? Essa é a questão. Então nós temos que separar as coisas. Porque o mesmo apóstolo Paulo que nos dá orientação e fala, não vos embriagueis com o vinho, nós vamos ver mais para frente que ele fala para Timóteo, toma um pouquinho de vinho por causa da sua ferida no estômago. Você entendeu? Então, a gente tem que deixar isso bem, porque a gente vai ouvir falar, não, vinho na época de Jesus era suco de uva. Não, é vinho mesmo. Ok, pessoal? Então, o pão e o vinho sempre fez parte da dieta deles. Tanto é que Abraão, ele se embriaga, né? Foi Noé se embriaga. E tem até um poeta que diz assim, ó, não existe nada sagrado que não venha se corromper e virar profano depois de uma embriaguez de vinho. Foi sábio o poeta que escreveu isso, né? É sagrado enquanto eu não bebo. Comecei a beber, passa a se tornar profano, escândalo, enfim, né? E aí, por isso que nós não aconselhamos ninguém a beber. Um cálicezinho e tal, enfim, você tem o controle? Ok. Agora, a pessoa que sabe que ela não tem o controle disso, nem se meta porque é complicado mesmo, né? Então vamos lá. Esse Melquisedeque, ele era sacerdote. Eu li que ele foi a primeira pessoa da Bíblia a ser chamada sacerdote. Isso, nós vamos chegar lá, tá? Ele foi o primeiro do Deus Altíssimo. Oi? E abençoou e disse, bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, o bendito seja o Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as almas e a fazenda e toma as fazendas para ti. A fazenda aqui seria o despojo. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não te digas, eu enriqueci a Abraão, salvo somente os jovens, os que comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Ané, Escol e Maré, estes que tomem a sua parte. Então Abraão, ele rejeita ser abençoado pelo rei de Sodoma. O rei de Sodoma, eu vou, né? Não, eu não quero. A minha bênção vai vir de Deus. Agora vamos a algumas informações a respeito desse Melquisedeque. A primeira menção que nós temos dele é no Salmo 110.
o Salmo 110 é uma profecia messiânica, né? Salmo 110, acharam, pessoal? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da sua força desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apacentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre as nações, enchê-las de cadáver, ferirás a cabeça das grandes terras. Pelo caminho descer-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Guarde bem essa palavra aqui, ó. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos para Hebreus. Hebreus 5, verso 6. Oi? Não entendi. Hebreus 5 e 6, é. 5. É Melquisedeque, é. Por enquanto nós estamos falando dele, tá? 5, 6, e vai dizer assim, ó. Hebreus 5, verso 6. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, por tudo aquilo padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamando por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora Hebreus 7 vai falar também de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, Hebreus 7, né? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Olha agora, olha, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo do despojo. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham a promessa. Pessoal, por que é importante nós entender que Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Porque, segundo a lei, Jesus não poderia ser sacerdote, porque o sacerdote ele vinha da tribo de Levi. E Jesus era da tribo de Judá. Entende por quê? Agora, olha só, esse personagem ele aparece de forma misteriosa, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem nada, sem princípio e sem fim. Acredita-se, né, segundo a Bíblia, que acredita-se que era o próprio Cristo, era o próprio Senhor Jesus. Uma epifania, né? O próprio Senhor Jesus ali se revelando a Abraão. Pela lei, era impossível de Jesus ser sacerdote.
Mas a Bíblia deixa claro, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Beleza, pessoal? Entendido essa questão? Ele era rei de Salém e rei de paz. Bom, falamos sobre o pão e vinho, falamos sobre esse Melquisedeque, que ele simboliza, né, é uma epifania de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo aqui, porque qual que é a origem de Deus? Né? De Deus, Jesus. Antes de que fosse formado, ele já era, ele já estava, tudo foi criado por ele e para ele, né? Então, fica bem claro aqui, né? Aí, agora, essa questão, pessoal, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que Abraão, ele reconhece a autoridade espiritual desse ser e ele entrega-lhe o dízimo. Numa época que não havia ainda a lei hebraica, porém, outras leis já regiam as civilizações, como eu já disse para vocês, né? Se nós pesquisarmos, Hammurabi ele vem um pouquinho mais para frente, mas já havia a lei, o Código de Hammurabi já falava do dízimo, porque o dízimo sempre foi uma questão de impostos, tá? E nós vamos aprofundar mais nesse detalhe e vai ficar mais claro para nós. O dízimo vem da palavra hebraica ma'aser, que quer dizer 10. 10% do quê? De tudo. Seja lá da galinha, seja da colheita, do trigo, do azeite, enfim, de tudo. Quer dizer 10%. Pessoal, eu sei, deixa eu pegar minhas anotações aqui agora. Eu sei que se nós procurarmos nos YouTube da vida aí, tem pregações e pessoas defendendo todos os tipos de possibilidades, né? Tá lá. Eu não quero ser juiz e muito menos apoiar um ou outro. Nós vamos estudar a essência e depois vocês mesmos tirem as conclusões de vocês. Por quê? Porque é um tema, pessoal, que está tão distorcido, ele fragmentou de uma certa forma e torceram ele. Tudo isso por quê? Tanto por parte daqueles que recebem, das instituições que recebem, que se nutre da ignorância e da ganância daqueles também que dão, por falta de conhecimento e porque vê ele de uma forma como uma possibilidade de se negociar ou barganhar algo com Deus. Gente, Deus foi tão específico e tão cuidadoso com essa questão do dízimo. Nós vamos ver aqui. Sabe, tinha um propósito, Deus apresenta um propósito para isso, não é, sabe, essa loucura que virou, não, sabe, virou um meio de sobrevivência, de vida para alguns enriquece, e o propósito real disso que Deus coloca para nós foi distorcido. Tudo porque ganância da parte daqueles que recebem e ignorância e ganância também da parte daqueles que nutrem. Porque se não tivesse aqueles que nutrem, eles também, como é que ia fazer, né? Então vamos lá. Deuteronômio 14. Essa aqui tem uma linguagem 14:27. Nunca, acharam, pessoal? Deuteronômio 14:27 fala: nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Ao final de cada 3 anos, traga todos os dias da colheita do 3º ano, armazenando-se em suas próprias cidades, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros
os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de vossas mãos. Perceba que os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Agora, por que os levitas? Os levitas, Números 18, Números 18, a partir do verso 20. Números 18, a partir do verso 20, diz assim: Diz ainda o Senhor a Arão: Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão consequências no seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. E o Senhor disse, pois, a Moisés: Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhe dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertence ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira, do vinho, do tanque de prensar. Vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. E deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos levitas quando vocês apresentarem a melhor parte. Ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar as uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ficou claro aqui, pessoal? Levita, órfão, viúva e o estrangeiro. Por que os levitas? Vocês sabem disso, pessoal? Faz alguma ideia? Por que Deus escolheu exclusivamente os levitas? Não podia ser da tribo de Dan, da tribo de Aser, da tribo de Naftali, Manassés, Efraim. Por que os levitas? Vamos entender. Êxodo 32, 25. Êxodo 32, 25, pessoal, vai nos narrar, aliás, o 32, né? Vai nos narrar aquela questão quando Moisés ele sobe para o Monte Sinai, né, para falar com o Senhor, e lá ele demora 40 dias. Deus estava passando instruções de como que seria, como que ele gostaria que o povo, né, se comportasse, toda em conformidade com a vontade do Senhor. E ele demora 40 dias. E nesses 40 dias, o povo fica impaciente. Ele fala: Moisés morreu, e agora? Nós precisamos de alguma representação. E eles convencem Arão a fazer algo que representasse o Deus que tirou eles do Egito. Tanto é que eles falam assim: nós precisamos de uma representação, para que nós possamos o quê? Lembrar de Deus que nos tirou do Egito. E aí Arão pede para eles trazer, as mulheres trazer todos os brincos, tudo que era de ouro, e derrete ali, faz um bezerro de ouro. E aí é que entra essa questão que nós vamos entender por que Deus escolheu a tribo de Levi.
32, 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Percebe que a tribo de Levi, Moisés dá uma ordem, e eles foram os únicos que acataram aquela ordem. E ele saiu, tipo assim, para extirpar aquele tipo de pecado que estava no meio da congregação. Eles foram os únicos. Moisés convoca, eles assumem a responsabilidade e vai e faz a tarefa que Moisés ordenou. E Deus se agradou disso. Nós vamos ver outra referência também em Números 25. De um levita chamado Finéias. Números 25, do 6 ao 13. O que aconteceu? Balaão, o rei Baraque, tentou, ele contrata Balaão, que era um profeta, para amaldiçoar o povo de Israel, enquanto o povo de Israel estava acampado. Só que Balaão não conseguiu amaldiçoar. Ele até tentou, visando o preço, pelo viés ali do salário, da recompensa, ele até tentou. Mas ele chega à conclusão, ele fala para Baraque: olha, eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Aí, o Balaão faz uma proposta para o Israel: já que nós não conseguimos amaldiçoar, vamos fazer eles pecar. Porque não era para o povo de Israel se misturar com outros povos. E aí, o que acontece? Um dos israelitas lá pega uma das mulheres de Midian e começa a desfilar entre o acampamento com ela. Tipo assim, né? Olha aí, ó, tal, desfilando com essa mulher para lá e para cá. E aí vai entrar a parte aqui que eu quero que vocês... 25, 6 ao 13, né? Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da sua tenda e o atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e os seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Percebe aqui por que Deus escolhe essa tribo de Levi específica? Eles eram zelosos pela lei de Deus, diferente dos demais. Esse cara pega essa mulher e começa a desfilar lá na frente de Moisés. Tipo assim, insultando Moisés. Ele viu aquilo, ele não concordou, foi lá, atravessou os dois. Oi? Midianita era de Midian, da região de Midian. Nós vamos ver mais para frente que ali entre Canaã se formaram 7 cidades: Ai, Jericó, Midian, Jebuseus, e tudo que é Zeus lá, que nós vamos ver, tá? 7 cidades ali em volta de Canaã, tá bom? Beleza? Então a mulher midianita é da cidade de Midian, tá bom? E Deus não queria que o povo se misturasse com esse, porque era um povo pagão.
Nós vamos ver mais para frente no nosso estudo aqui, que Deus falou assim, até que a maldade dos cananeus, a ira, né, a taça, ela se encha, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Entendeu agora por que a tribo de Levi? Agora, os deveres, esse vocês vão ler em casa, porque ele é muito grande. Os deveres dos levitas estão em número 18. Ok, pessoal? Deveres dos levitas. Tudo que eles tinham que fazer. Imagina, pessoal. Imagina, a Bíblia fala que 400 mil homens saíram do Egito. Mas quando fala 400 mil, ali não está sendo contado nem as mulheres, nem as crianças. Então você coloca aí, né? Números 18. Para lá em casa, porque ele é o capítulo inteiro. É os deveres dos levitas. Os deveres do levita, tá? Os deveres deles. Então, perdi a linha de raciocínio. Ah, tá. O dobro de mulheres e homens. Então, a gente imagina esse número muito grande. Agora, imagina Moisés administrando isso, levando esse povo, conduzindo eles, providenciando água, providenciando comida, providenciando acampamento, cuidando da tenda. Não. Então, Deus ele deixou especificamente para os levitas. Era a responsabilidade deles montar, desmontar e manter aquilo funcionando. Imagine, vamos levantar acampamento. Ah, cadê o candelabro? Ah, tá lá com a tribo de Azer. Cadê o altar de sacrifício? Tá lá com a tribo de Manassés. E imagina a bagunça que ia dar isso. E o nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus de ordem, pessoal. Não era assim todo mundo que nem feira livre, não. Montava-se o acampamento, que era a tenda, né, o tabernáculo. Ele era montado. Em volta dele, era montado as tribos, cada uma com o seu estandarte. Não tinha esse negócio, eu sei de que tribo. Ah, lá da tribo não tinha isso não. Cada tribo tinha o seu estandarte. Quando eles iam se deslocar, montar o tabernáculo, montava-se ali direitinho, era só a tribo de Levi que era responsável por isso. Quando ia levantar acampamento e ia seguir peregrinando, não era aquela bagunça não. E os levitas, o Moisés e Arão na frente, que era o sacerdote, depois vinham os levitas carregando a arca do concerto, tudo, e os utensílios do tabernáculo, e depois é que vinha o povo. Tudo em ordem, não era aquela bagunça que nem feira livre, não. Deus de ordem. Só fazer essa pergunta. Aí você sabe, essa parte, né, que eles no deserto, Deus estabelece ali que eles... Nós vamos chegar lá na frente, mas só para você entender a linha aqui, né, que Deus estabelece para eles criar esse tabernáculo, né, que seria a tenda da congregação, onde eles iam fazer os sacrifícios, tudo. Essa parte você domina assim, você sabe? Não, mas aquele dia você tinha me contado. Então, aí que nem tá falando, e os levitas, né, e eles, os filhos de Levi, que são 3, na verdade, que foi Coate, Merari e Gerson, né? Além da organização dos levitas dentro do tabernáculo, cada filho, cada linhagem desse tinha uma parte. E aí, tanto que de Arão é os coatitas, né? De Arão a linha de sacerdócio, e os coatitas ficavam com a parte interior e tal. Então, cada coisa dentro do tabernáculo era muito grande. Então, cada um deles, da família, dentro da tribo de Levi, cada um ainda tinha a sua função. Um não poderia fazer o serviço do outro. E só para fazer um adendo aqui nessa questão de levita, é muito importante que lá na frente ainda entra também a questão dos louvores, né? Já no tempo de Davi, hoje é muito bonito, tal, a questão eu sou levita, mas de entender o que é ser um levita, a origem de ser um levita, né? Porque às vezes a pessoa acha que só uma coisa é ser levita, só ir lá e cantar, quando na verdade o processo de ser um levita é bem complexo, não é para qualquer um não. Para frisar bem essa questão que a Cássia levantou, anotem aí também junto de números 18, dos deveres, 1 Crônicas, vocês vão ler o 23, o 24, o 25, o 26 e o 26 inteiro. Que aí vai fazer todo esse apanhado que a Cássia passou aí para vocês, né?
Oi? Nessa parte Capítulo, né? Capítulo. Nessa parte aí do dízimo, né? Que eles tinham que oferecer 10% de tudo, do trigo das coisas. Como eles ofereciam? Era queimando também? Então, nós vamos chegar nessa parte aí. Já vamos chegar aí, tá? Pessoal, É do 23 a 26? o quê? Primeira crônica. Primeira crônica o 23, o 24, o 25 ao 26. É capítulo, não é versículo não, é uns 3 capítulos. Por quê? Pessoal, isso era muito bem organizado, eram turnos. Tipo assim, ó, esse mês quem vai cuidar é a família Barros. O mês que vem é a família Lima. O outro mês é a família... Era assim que funcionava. Não era aquela... Mas que família que é agora? Quem que é? Não é porque a mãe é de Levi. Eu também sou de Levi. A Jaque também é de Levi. A Josi também é de Levi. Mas quem que é? Eu, é a Jaque ou é a Josi? Quem que vai cuidar? E já tem o ditado, né? Cachorro que tem muito dono passa... Porque passa fome, era né? dada a ordem, as ordenanças, e era explicado, né? Era orientado o que se devia fazer. É muito fácil, pessoal. Isso aí era para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança. Hoje mudou. Nós vamos chegar lá e vocês vão ver que não mudou nada. De ordem é o mesmo Assim, Deus. por exemplo, às vezes a gente assume, porque a igreja é um corpo, e cada corpo tem o seu membro, ou seja, cada um de nós tem uma função. E às vezes, tipo assim, a pessoa é líder num departamento e a outra pessoa acha bonito o trabalho que ele faz. E aí ele quer ocupar aquele lugar que não cabe a ele, tipo assim, de repente era o levita que fazia, mas a tribo de Judá quer fazer o serviço. É mais ou menos isso. Lembra de Saul? O sacerdote, o Samuel? O que você fez? Ah, mas o povo estava me impressionando. Você estava demorando. O povo estava me impressionando. Eu tive que sacrificar. Não era para rei sacrificar. Entra aquilo que eu já disse. Gente, Deus chamou cada um no seu lugar. Não adianta eu querer tocar violino, pessoal. A minha missão é outra. Deus me chamou para outra coisa. Eu sou levita, a Jaque, mas a Gesiele também é levita. Sabrina levita, Gabriela, mas tudo na área dela. Não adianta eu querer ir lá. Não vai dar certo. Então o chamado não muda. Não tem como você querer se adaptar em outra coisa. Por exemplo, assim, eu não quero pregar. Mas eu quero ir lá e ajudar a cantar. E mesmo se eu ajudar a cantar bem, se eu não fizer aquilo que Deus me chamou para fazer, então não vai ser. Não, a gente nem pode olhar por esse lado. Isso não quer dizer que eu não posso ajudar as meninas do violino e nem você. Eu falo assim, questão de chamado, não vai mudar. Se Deus me chamou para pregar, então mesmo se eu me adaptar bem em outra área, isso não vai mudar. Eu tenho que pregar. Não é questão que você tem que pregar. O Espírito Santo vai te revelar o seu chamado. Pode ser os dois, Mas não Pode ser. Não entra aí a questão dos talentos, para Deus deu 1, para outro deu 4, para outro deu 5, e aí ele vai Eu granjeando acho que aquilo talento. que você não tiver, vamos dizer, um chamado, então você nem vai conseguir fazer Exato. com excelência, entendeu? Então se você cantar bem, consegue cantar bem que eu estou falando no sentido de louvar a Deus mesmo, em adoração, né? Não só de voz bonita, em todo sentido, transmitir isso, e você consegue pregar bem também, e eu acho que tudo isso pode ser o seu chamado, você entendeu? Sim, claro. Não quer dizer, olha, não, a Sabrina ela é professora da escola dominical, e o que ela está fazendo cantando? Não. Entendeu? Limitar, né, o dom. Oi? É limitar o dom da pessoa. É limitar, não é engessar não, Que Sabrina. lógica que é pra Nossa, mas acrescentar. Sabrina, o que a Sabrina está fazendo varrendo a igreja? É, Ela é professora, aquilo gente. que é para acrescentar dentro do reino, É, eu acredito exatamente. que é. Porque acho que pega a hora que começa, você, nossa, sabe muito, faz muito, só que você percebe que você ali você só barra a obra, você só impede de negócio andar. Então aí eu acho que aí são pontos a serem analisados. Pessoal, então nós vimos que o dízimo ele foi estabelecido para os levitas, viúva, órfão e os estrangeiros. Agora, havia também uma responsabilidade do levita para com o sacerdote. Números 18, verso 25. E depois nós vamos ler Neemias 10, 38. Números 18. 18, 25. O Senhor... Acharam? Números 18, 25.
o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhe dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10, viu aí, Samara? 1/10 daquele dízimo, como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente, olha lá, ó, do trigo tirado da eira, do vinho, do tanque de prensar. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor, todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Viu como era a responsabilidade dos israelitas trazer os dízimos para os levitas? Os levitas também tinham que tirar desse dízimo e suprir a necessidade do sacerdote. Tá? E ela perguntou assim, como que eles davam esses dízimos? Chegava lá e queimava essas ofertas? Não, era para o sustento mesmo do físico do... Nós vamos chegar lá, tá, pessoal? Dos levitas. Nós vamos chegar lá, porque tem algumas coisas interessantes disso daí. Porque nós vamos chegar lá, tá? Agora vamos ler Neemias 10:32. Vocês estão correndo muito, eu não acompanho. Calma aí, pessoal. Neemias, para nós frisar essa questão da responsabilidade do levita, 10:38. Neemias 10:38. Um sacerdote, descendente de Arão, acompanhará os levitas quando receberem os dízimos. E os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer a oferta de cereal, de vinho novo, de azeite aos depósitos, onde se guarda os utensílios para o santuário. E onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Percebe aí a responsabilidade do levita com o sacerdote? Agora, pessoal, nós entendemos o porquê que Deus foi cuidadoso nessa questão do dízimo, como de forma assistencial aos levitas, aos sacerdotes e aos... Agora nós vamos entrar numa outra parte aqui. Reconhecimento, pessoal. Reconhecimento. Nós precisamos reconhecer por que nós devemos fazer isso. Salmo 24, do 1 ao 6. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e que não recorre aos ídolos, nem jura por Deus falso. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então aqui deixa claro que tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. E quando nós reconhecemos isso, nós somos abençoados por Deus. Ok? Provérbios 3. Provérbios 3, verso 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim, ó: honre o Senhor com todos os seus recursos, ou em outras traduções está fazendas, e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com todas as suas fazendas, né? Na minha aqui a tradução está diferente, com seus recursos.
Ok, pessoal? Tem mais uma aqui em Salmo 96. Voltando um pouquinho em Salmo 96. Salmo 96, o verso 8 e 9. Salmo 96, verso 8 e 9. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus atos trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Vamos para mais uma referência, 1 Crônicas 29, do verso 14 ao 18. 1 Crônicas 29, do 14 ao 18. Primeira Crônica. 14. 29, capítulo 29, tá? Capítulo 29. Oi? Reconhecimento, nós estamos falando de reconhecimento. Essa Mara é muito... Ela é muito certinha. Não, eu tô gostando dela, ela é muito... é nos mínimos detalhes, né? Tem que ter epígrafe. Tem que ter, não, tá certo, tá certinho. Reconhecimento nós estamos falando, tá? 29 do 14 ao 18, que diz assim, ó. O rei Davi, pessoal. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração, o que agrada com integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente, com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel. Israel aqui é Jacó, tá, pessoal? Conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Alguém pode falar, mas aqui está falando de contribuição e nem dízimo. Nós vamos ver no Novo Testamento que é a mesma coisa. Tá bom, pessoal? A questão aqui é o reconhecimento. Ele falou, ó, tudo vem de ti. Quem somos nós para ofertar assim de forma tão generosa? Vem de ti. Beleza, pessoal? Agora vocês vão anotar aí, Samara, que ela gosta de epígrafe, ofertas diárias, Samara, tá? Números, esses aí vocês vão ler em casa, que é os 2 capítulos. Vocês vão ler o número 28 e o capítulo 29. Ali vai descrever todas as ofertas diárias. Por que Deus exigia isso, pessoal? Havia oferta diária, havia ofertas semanais e havia ofertas mensais. Aí vinha as festas, Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecoste, a festa das colheitas. Aí vinha trombeta, Yom Kippur e tabernáculo. 7 festas. Por que isso, pessoal? Oi? Povo festeiro. Deus é um Deus de festeiro, é um Deus alegre. O Neemias falou, ó, a sua alegria é a nossa força. Eu sabia. Oi? Eu sabia que era filha de Deus, vai gostar de festa. Você sabia que Deus... Era festa o ano inteiro, pessoal. É impressionante isso. E aí vocês vão chegar às suas conclusões. E não era qualquer oferta, não. Era coisa assim, sabe? O ano todo tinha festa. Por que isso? Deus queria um povo alegre, um povo feliz, um povo contente. Deus queria um povo liberal. Deus foi muito cuidadoso com essa questão do dízimo. Pessoal, não esqueça do dízimo.
Olha, vai ter estrangeiro no meio de vocês, vai ter viúvas, vai ter órfãos. O levita que trabalha no templo. Nós vamos chegar lá onde nós vamos entrar nessa questão. Vai ter levitas lá, tem o sacerdote. Nós temos que cuidar deles. Deus foi muito cuidadoso para hoje as pessoas pegar e distorcer isso do jeito que distorce e usar nos seus interesses pessoais, próprio enriquecimento ilícito, enriquecimento ilícito. Que foge da necessidade, que foge dessa assistência que Deus denominou. Exato. Porque é óbvio que é necessário. Existe essa necessidade de recurso financeiro para se manter, né? O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Essa necessidade existe. Mas uma forma de não fugir dessa linha que Deus determinou dessa forma, com assistência. Imagina os sacerdotes, os levitas, que nem herdariam a terra, nem tinham recursos. Com o que eles sobreviveriam? Então, nós vamos falar disso aqui mais pra frente. Teve levita e sacerdote que precisou ir embora. Eu tenho que trabalhar, ninguém está me sustentando mais. Nós vamos falar aqui. Então, pessoal, a essência, é aquilo que eu falei, eu não quero aqui julgar se você é obrigado ou não. Eu não sou juiz disso, não. A essência, você vai tirar suas conclusões através da essência, da natureza, desse propósito tão bonito, tão cuidadoso que Deus teve para com o ser humano. Agora, nós falamos das ofertas diárias, né, que vocês vão ler em casa, números 28 e 29. A bênção. Vamos para 2 Crônicas 31. Crônicas? 2 Crônicas 31, o verso 4 ao 12. Aqui, pessoal, o rei Ezequias. Ezequias, pessoal, ele herda o seu reinado, do seu pai, todo destruído. Já não havia mais festas. Nós vamos ver que ele vai falar, a casa do Deus, o templo estava fechado. Os levitas, os sacerdotes, tudo lá inutilizado. O templo fechado, não havia mais festas. E ele começa a reconstruir, a trazer de volta a identidade de Israel. E aí, ele vê a necessidade, para me manter tudo isso aqui funcionando, conforme Deus deseja, nós precisamos o quê? Trabalhar a questão das ofertas, dos dízimos, né? O serviço, até a epígrafe diz assim, o serviço do templo é reorganizado. 31, 2 Crônicas 31, verso 4, diz assim, e ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhe era devida, a fim de que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essas ordens, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor. O seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas, começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º mês, quando Ezequias e os oficiais chegaram e viram as pilhas de oferta, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, seu povo. Ezequias perguntou ao sacerdote e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu, desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparasse dispensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. Percebe, pessoal? Precisou fazer, outros armazéns assim para guardar o dízimo de tanto que o povo recebeu, abraçou a causa, recebeu, foi generoso, foi solidário, entenderam a essência por trás dessa contribuição, que é tão distorcida nos dias de hoje, né? E Deus abençoou, a ponto de ter que fazer mais armazéns.
Agora, Provérbios 11, vamos lá para Provérbios 11, 23. Provérbios 11, 23. Sobre bênção. Quando mudar a epígrafe eu falo, tá? Samara, não, é pra... Não, eu tô gostando dela, ela tá... 23. Provérbios 11, 23 e 24. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança do ímpio em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deviam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vê o quanto de promessa que Deus nos faz com aquele que é generoso, aquele que entende os princípios, a causa e abraça. A promessa, pessoal, a bênção para nós, né? Agora, Samara, vai entrar naquela parte que você perguntou, que nós mesmos, põe aí, né? Nós mesmos nos beneficiamos. Nós mesmos nos beneficiamos. Deuteronômio 14, 22. Nós vamos ver que esses dízimos, havia dízimo que era comido na presença do Senhor com o povo. 14:22. 14:22. Isso. Nós mesmos nos beneficiamos desse dízimo. Separem, todos acharam? Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Aí o 23. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Tá? Beleza? Viu aí, Samara? Então, levava-se o dízimo a um local onde Deus escolhia, e esse dízimo era para você comer junto com a sua família, junto com o povo, junto com os levitas, com os sacerdotes, na presença do Senhor. O que isso traz? Vamos trazer. O que isso traz para nós? Nós nos beneficiamos. Quando nós dizimamos, ofertamos, esse dizimamos a gente tem que tomar cuidado também, pessoal, com a semântica, viu? Porque dizimar quer dizer exterminar. Mas não é nesse sentido que eu quero trazer, né? Quando nós entregamos o nosso dízimo, as nossas ofertas, nós mesmos nos beneficiamos, né? A instituição que nós pertencemos. E aí entra outra questão. Está sendo bem empregado? Está sendo bem empregado? Ou está enriquecendo alguém? Deus nos dá direito de fazer essa avaliação. Se está sendo bem empregado, está sendo usado de forma correta para o alimento do ministro, do sacerdote, para a estrutura da igreja, ok. Mas se não está sendo, tem coisa errada. E eu vou ficar nessa instituição? A instituição está caindo aos pedaços, mas o representante dela, o ministro, enriquecendo, fazenda, helicóptero, jatinho, e aí? Deus nos dá liberdade para fazer esse tipo de avaliação, tá bom? Tem um versículo que fala, né, deles montar palácios e a minha casa está... Ageu. Dá liberdade para você fazer essa parte, mas te dá liberdade para você... Cobrar? Não cobrar, mas eu já vi pessoas sair, eu não dou isso, mas eu contribuo com De um outro jeito. de uma outra forma. Eu vi gente que não dava o dízimo, mas comprava cesta básica todo mês para doar para a pessoa. Que se determina como dízimo. Nós vamos chegar lá, tá, pessoal? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Chegar logo. Vai chegar logo. Nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos chegar lá. Bom, ofertas diárias, tá, nós mesmos nos beneficiamos. Havia dízimo, Deuteronômio 12, havia um dízimo que era para ser comido na própria cidade. E outro era para ser comido fora da cidade, o local que Deus estabelecia.
Porque esse que era comido na própria cidade, Deus também, ele assistia, ele viu a necessidade dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. O 12:17, Deuteronômio 12:17. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, nem da primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas, os levitas da sua cidade. Alegre-se perante o Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Agora, a outra referência que era para comer na própria cidade, 26:12, Deuteronômio 26:12. Diz assim, Deuteronômio: quando tiverem separado o dízimo de tudo, quando produzirem no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que possam comer até saciar nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada, e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Esse aqui, pessoal, era um dízimo específico, que ele era dado de 3 em 3 anos. Esse de 3 em 3 anos. Em vez da pessoa levar ao local que Deus havia estabelecido, ele separava ali mesmo. Ele comia junto com os estrangeiros, as viúvas, os órfãos. Era para assistência deles ali, tá? De 3 em 3 anos. Então havia o dízimo que era frequente, né? Conforme as suas colheitas, o seu rebanho. E havia esse de 3 em 3 anos que era comido ali na própria cidade. Beleza? Agora, Samara, outra epígrafe aí. Dízimo é santo. Levítico... Me repete aqui, o 26:12 era para comer fora da cidade? Na própria cidade. Aí o 17 é fora da cidade. O 12:17 fora da cidade. E agora, o dízimo é santo. Levítico 27. Verso 28 ao 30. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras de suas propriedades, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Perceba que ele usa até o superlativo aqui, ó, santíssima. Tudo que você separou é santíssimo, está um grau superior, né? Consagrado ao Senhor. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Aqui é outra questão, tá? Então você vê que ele é sagrado, santo, né? Ao Senhor. Não é assim qualquer coisa não, pessoal. Agora vamos lá. Até agora deu para entender aqui, pessoal, o que Deus estabeleceu para o povo, para os levitas? Tranquilo? Então vamos agora para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Em primeiro lugar, é muito comum a gente ouvir dizer assim: não, mas o dízimo é para a antiga aliança. Hoje nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça, a lei era para o povo
de lá e não de cá. Era para o judeu. Engraçado que quando os benefícios, nós fomos agregada à nação de Israel, nós somos agora a comunidade de Israel, nós fazemos parte. Mas quando direito à salvação. pode ter direito à salvação. Mas quando o assunto é outro, né? Aí não, eu não faço parte. Gente, não é bem por aí. Vamos ler Números 15, 14. Moisés estava preocupado, pessoal, com a questão dos estrangeiros. Mas peraí, são estrangeiros, né? Como é que vai fazer? Deus ele falou que era para ser um povo seleto. Como é que nós vamos tratar essa questão? Moisés estava preocupado. Oi? Não, a mesma lei. Pode colocar aí na sua equipe. A mesma lei, tá? Números 15, 14. Moisés estava preocupado com essa questão. E a Páscoa? Como é que vai ficar o estrangeiro? E aí, os nossos servos? Os escravos? Porque o escravo naquela época, pessoal, a ideia que vem à nossa mente de escravo é aquela pessoa que apanhava. Mas não, era como se fosse um mordomo. Um mordomo, ele que cuidava da casa. José era escravo, né, lá de Potifar, ele cuidava da administração. E Potifar via que a bênção de Deus estava na vida dele, porque seus bens foram multiplicando, né? Então termos tão pejorativos. Infelizmente é. Hoje se alguém trabalha e vê ninguém enriquecendo, ele tá me roubando. Tá vendo? Então vamos lá, ó. É a mesma lei. A mesma lei. Foi o próprio Deus que falou para Moisés, a mesma lei, o mesmo direito que vocês têm, eles também têm. Os mesmos deveres que vocês têm, eles também vão ter que ter. Né? Então lá, 15, 14, Números 15, 14 diz assim: e se um estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis, que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro que reside. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao residente. Beleza, pessoal? Agora Deuteronômio 16. Não, oi? O estrangeiro está lá, na casa dele, aí ele prepara uma oferta, o estrangeiro, mas ele prepara uma oferta para Não era para haver uma acepção. É a oferta do estrangeiro. Vamos colocar aqui do lado. Não, é a mesma lei. O mesmo direito que o israelita tinha de ir lá no templo ou no tabernáculo oferecer sua oferta. O estrangeiro também não era para ser discriminado, era a mesma lei para todos. O estrangeiro seria, naquele tempo, as pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, mas se voltaram para Deus. No Egito teve muito de... Não. Eu vi que nós vamos ver mais para frente no nosso estudo. Eles vieram e que aceitaram. quando o povo saiu do Egito, aquele povo que Deus libertou do Egito, vieram muitos egípcios junto com eles. Tá bom? Nós vamos ver mais para frente. eles aceitaram Deus também. Exatamente. Essa é a sim. diferença daquela questão dos midianitas. Tal. Eles eram outro povo pagão. Então eles, na verdade, aceitaram viver da forma como os israelitas, né? Aceitaram o Deus de Israel. Esses eram considerados estrangeiros. Por que Samara, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, pessoal, para a Samara ficar bem esclarecida. Samara, por que Deus escolheu o povo hebreu? Deus escolheu esse povo não é porque eles eram bonitinhos, porque eles eram guerreiros, porque eles eram os mais inteligentes, não. Deus escolheu ele para se revelar através dele. No escorrer do nosso estudo, nós vamos ver que esse povo, eles entenderam tudo errado. Eles falaram, não, Deus se revelou para nós, agora nós vamos aqui, é só para nós. E não era isso que Deus queria. Deus queria que Deus fosse revelado através deles. Mas eles negligenciaram isso. Por isso que deu essa confusão que está aí até hoje, tá bom? O fato de Deus escolher o povo hebreu não é nada porque eles são especiais e bonitinhos, não. É que poderia se revelar para todos os povos.
ele ia se revelar a todos os povos através do povo judeu. Tá bom? Lembra que eu falei, ó, Deus tratou até no capítulo 11 de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, Deus tratou com toda a humanidade. Não deu certo. Agora Deus chama um homem específico, que era lá de Ur dos Caldeus. E ele falou, ó, aqui, ó, de você, daqui para frente, agora vai ser uma nação. Dessa nação, aí vem uma tribo específica, a tribo de Judá. Da tribo específica vem uma família, que é a família de Jessé, nasce Davi. E de Davi vem o Messias. Tá bom? Deus trata dessa forma. Pra gente não fazer essa confusão. Mas por que, né, esse midianita, esse estrangeiro? Deus não queria que o estrangeiro, não, vamos, essa oferta aí, não vamos aceitar não, porque ele é estrangeiro. Não. Toda oferta, nós vemos aqui no texto, né? Todas as ofertas, ela tinha o mesmo valor diante de Deus. O mesmo direito que tinha o estrangeiro, tinha o israelita, o hebreu. O mesmo dever que tinha o hebreu, também o estrangeiro tinha que ter. Ah, mas ele é estrangeiro, ele não faz parte, ele não tem que cumprir as nossas leis. Não, tem. Nós vimos aqui que Deus deixou isso bem claro. Beleza? Marcos, só que os gentios que vieram para o povo de Israel porque viram o agir de Deus. Assim, Deus ele manifestou a glória dele através do povo de Israel. O povo do Egito viu Deus abrindo o mar todo. Sim, claro, não resta dúvida. A própria Ruth e a Moabita. A sua sogra, como é que chama a sogra de Ruth? Noemi. Não, eu vou... Noemi foi lá e disse, ó, vocês estão dispensados, não tem mais compromisso nenhum, pode voltar para suas famílias, os seus deuses. Ela, não, eu vou seguir você. O seu Deus será meu Deus, onde você estiver eu vou estar. E ela foi e acabou entrando para a descendência de Jesus, só isso. Né? Não, esse estrangeiro aqui, esse estrangeiro no Novo Testamento aqui vai ser chamado de gentil. Somos nós. Tá bom? Somos nós. Eu tinha mais uma referência, né? Deuteronômio 16:11. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a esses decretos. Beleza, pessoal? Ficou claro aqui, né? Não há acepção. Então, quando você... Não, mas isso aí é para o povo judeu. Não, é a mesma lei, tá? Pessoal, agora religiosidade, pessoal. Esse é o tema aí, Samara, religiosidade. Mateus 23:23. Agora nós vamos começar a entrar numas polêmicas. E eu quero que vocês sejam muito cautelosos com essa questão, porque eu também... Ninguém conversou com o Valdo ainda, gente. Mateus 23:23. Essa semana eu estava lendo bastante sobre essas polêmicas. Está tendo bastante essa polêmica na internet também. Pessoal, a gente tem que se libertar. Jesus não pregou religião, pessoal. Ó, essa é a certa, aquela é errada, essa aqui é mais ou menos. Jesus não pregou isso. Jesus disse, ó, os meus discípulos serão reconhecidos quando eles forem religiosos. Os meus discípulos serão reconhecidos quando eles promoverem a paz, praticar a justiça e o amor e viver em união. É os requisitos que ele deixou claro. Não, os meus discípulos não serão reconhecidos como eles foram religiosos. Não. Então, Mateus 23:23, pessoal. Mateus 23 é específico a respeito do dízimo, mas o capítulo inteiro, depois vocês lêem em casa, que é muito importante, é Jesus censurando a maneira dos fariseus. Eles se portavam como se fossem os portadores da salvação, eles se comportavam de maneira que eles gostavam de ser saudados nas praças.
É costume do judeu até hoje usar tipo uma camiseta branca é chamado de tzitzi, com umas franjas. Não sei se vocês já viram aquilo. Todo judeu hoje usa, aquele mais ortodoxo ele usa. É uma camiseta branca, ou uma camisa, e ela tem umas franjas, assim, 4 franjas, 2 aqui e 2 desse lado. Eles esticavam essas franjas mais ainda para ser visto. Gostavam de saudações nas praças, né? Tinha todo o cuidado de limpar o copo por dentro, todo o cuidado só para se mostrar. Se mostrar, a aparência. Hã? Qualquer semelhança é mera coincidência de novo. É por isso que eu estou trazendo a essência. E vocês vão tirar a conclusão de vocês. Aí, 23, Jesus começa a censurar eles. Falou, ó, ai de vocês, mestres, olha só, ele está falando para mestres da lei. Não era para nenhum, né? Ignorante não, ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu, hipócrita, vocês dão o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, ou seja, das pequenas coisinhas. Sabe, plantei uma hortinha ali, deu endro, deu cominho, deu salsinha, cebolinha, eu vou lá e tiro 10% e vou levar de dízimo. Era isso que eles faziam, exatamente isso que eles faziam. Mas agora olha o que Jesus fala. Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí Jesus que dá o checkmate final, ó. Vocês devem praticar essas coisas que vocês estão praticando, de recolher o dízimo até das pequenas coisas, sem omitir aquelas. Jesus é bem claro, vocês devem fazer isso, vocês estão fazendo sim. Só que jamais negligencie a prática da lei, da justiça e do amor. Porque não adiantava nada vocês ser tão cuidadosos com a religiosidade de não pecar, de cumprir a lei ao fio e negligenciar a justiça e o amor. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Eles estavam mais preocupados em cumprir a lei, não, a lei manda matar, vamos matar, do que oferecer perdão. Do que oferecer o perdão para aquela mulher. Então, cuidado com essa religiosidade, pessoal. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta. E essa palavra, infelizmente, ela está sendo distorcida. Ela está sendo distorcida, deturpada. É muito, sabe, religiosidade e pouca prática de justiça, de amor. Aí tem outra referência aqui. Que aí vai entrar na pergunta da Sabrina. Mateus 15, 5. Chegou, Sabrina. Nós ainda estamos na religiosidade, tá, Samara? Só que o difícil de ser, fazer essa separação de religiosidade é que hoje em dia as pessoas, por exemplo, veem essa questão de amor, de misericórdia, de fé, cumprindo isso daí e acham que fazendo isso elas podem agregar demais coisas da própria vontade delas e acham que isso é o certo. Por exemplo, uma questão polêmica, o pessoal da Umbanda, eles são super caridosos, né? Tem de misericórdia com outras pessoas, mas eles não abandonam essa idolatria dos orixás, essas outras coisas. E aí inicia essa separação. Aí isso não é religiosidade? Tem como fazer essa divisão? Porque se for só por amor, caridade e fé, então eles estão salvos? Mesmo Não. sendo idólatras, entendeu? Aí é que entra aquela questão de ser salvo por obras ou salvo pela fé. Né? Perceba, eles são caridosos, são generosos, porém ainda não aceitaram Jesus. Ainda não, o exercício da fé deles, ainda não aquela fé salvadora. Essa fé que eles estão exercendo é a fé, é outro tipo de fé, aquela fé solidária, aquela fé, né, altruísta, do amor ao altruísmo. Eles creem que fazendo essas coisas eles alcançam, né, um salvo-conduto para a salvação. E não é assim. Bom, outro de religiosidade é Mateus 5,5. Olha que Jesus também fala para os fariseus.
15:5, Mateus 15:5, pessoal. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, eu já dediquei a Deus como oferta. Não é mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. O que Deus estava falando? Jesus estava dizendo para os fariseus: olha, o pai de vocês, a mãe de vocês está passando necessidade, e o dinheiro que vocês tinham para assistir eles nas suas necessidades, vocês dizem: não, eu preciso dar de oferta. Ficou claro agora, Sabino? A própria palavra de Deus. A sua família está passando necessidade. Mas você diz: não, eu tenho que levar para a casa de Deus. É igual a questão Cumpriu? de muitas pessoas estão devendo aí todo mundo e não pagar porque tem que dar o dízimo. Porque se você comprou e não pagou, você roubou. Você só roubou na frente do dono. Quer dizer, com Deus eu estou sendo fiel, mas e com o meu semelhante, o meu cliente, enfim, minhas obrigações? Traz muito mais escândalo. É essa a questão, entendeu agora? É essa a questão, pessoal. Não adianta, a Samara foi feliz aqui nessa colocação, não adianta nada. Nossa, o meu dízimo está em ordem, oferta, tudo, devendo para todo mundo. E agora, barganha, pessoal. Eles usam esse texto aqui para barganhar. O que é barganhar? Não, eu vou dar porque eu vou receber em troca. Aí eles usam esse verso aqui, ó. Gênesis 28, do 10 ao 22. Jacó, pessoal, ele teve uma experiência muito... De uma maneira ruim, né? Esse barganhar de dar para receber em troca. 28 do 10 ao 22. Jacó, ele entrou numa desavença, ele enganou seu pai Isaac. Aí criou toda uma confusão com seu irmão Esaú. Seu irmão Esaú ficou muito nervoso, muito bravo, queria matá-lo. E o pai dele falou: ó, vai embora porque seu irmão vai te pegar. E ele foi. Aí na estrada, na sua peregrinação, ele teve uma revelação com Deus. Olha só, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho da qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. A promessa foi de Deus. Aí Jacó acordou do sono e disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, promover-me de comida, de roupa e levar-me de volta e em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo. Deus fez uma promessa para ele, ele creu, falou: não, eu vou
acreditar nessa promessa. Eu tenho uma viagem a fazer. Se Deus realmente, né, da forma que Ele se revelou para mim na promessa, eu vou, em forma de gratidão, dar o dízimo de tudo. Lembra que Jacó, ainda ele não havia a lei ainda, viu, pessoal? Agora, pessoal, vamos fazer agora a associação, Samara, a associação entre o sacerdote e o ministro. Porque na antiga aliança, era o sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Era trazer o povo, levar o povo até Deus, não é isso? Ele era responsável pelo ensinamento, as instruções, as doutrinas, associação entre sacerdote e ministro. Aí vamos ver como que o apóstolo Paulo agora ele vai tratar essa questão. A primeira referência que eu vou passar para vocês, pessoal, está em 1 Coríntios 9, do 1 ao 14. Vocês anotem para vocês lerem em casa, tá? Porque agora já é 12:10, a não ser que vocês estejam tranquilos. Não estão, né? Tá com fominha? 1 Coríntios 9 ao 14. O apóstolo Paulo ele vai defender aqui os direitos dele. Do 1 ao 14. Olha só, eu vou ler só algumas porções aqui. Ó. Não temos o mesmo direito de comer e beber? Não temos nós o mesmo direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os seus apóstolos, irmãos, o Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta da vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é bois que Deus está preocupado? Não é certamente por causa que ele diz: sim, foi escrito em nosso favor. O apóstolo Paulo aqui, pessoal, o que estava acontecendo? A segunda referência, anotem aí, 2 Coríntios 9, 6 a 15. O que estava acontecendo? O apóstolo Paulo ele estava ministrando para os irmãos em Corinto, e quem estava sustentando ele eram os irmãos da Macedônia. Aí se você olhar lá no mapinha, e também a história, a cultura, a história, a questão a cidade de Corinto e a cidade da Macedônia, a diferença é muito grande. É como se Corinto fosse Ribeirão Preto, com quase 800 mil habitantes, e Macedônia com Luiz Antônio, com 14 mil habitantes. A diferença era muito grande. O apóstolo estava falando: olha, eu estou aqui ministrando, cuidando de vocês, trabalhando por vocês, e quem está me sustentando é os irmãozinhos lá da Macedônia. Por quê? Porque vocês estão negligenciando o meu direito. O meu direito. 2 Coríntios 9, do 6 ao 15. Que ele diz, ó, lembre, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aí vocês lêem em casa, tá, pessoal? Aí a outra questão que vai tratar desse assunto também é a retenção, Samara. Vamos lá em Êxodo 22, de 29, e depois a gente volta para Coríntios. Êxodo 22, 29. Nesse versículo aí, Emerson, será que aquela instituição não usa isso aí porque não dá os 10%, ele dá conforme o seu coração.
Será que é isso que eles usam, esse versículo? Como assim? Porque assim, nós damos o dízimo, né, o 10%. E você vê que a Bíblia fala que ele dá conforme o seu Então, coração. aí é que vem a pergunta. O apóstolo Paulo ele é bem claro, ó, dê com alegria e dê conforme as suas posses. Sim. Eu pergunto para você, uma pessoa que ganha aí 10 mil reais, ela dá R$1.000 de dízimo, ela deu conforme as suas posses? Percebe como na nova aliança a nossa responsabilidade é muito maior? Porque a pessoa acha, aí é que entra outra questão também, pessoal. Não, eu dei os meus 10% e estou cumpri com a minha obrigação com Deus e ok. Não. E se além dos 10% que você deu, ainda aparece uma família que está necessitada, aparece um projeto da igreja, é a questão que eu quero que vocês avaliem. É a questão que eu quero que vocês avaliem. Aí, pro outro lado também, o pessoal ia lá no gasofilácio e depositava o que sobrava. Sobrou, vou dar de oferta. Aí Jesus viu a viúva, ela colocou 2 moedinhas e era tudo que ela tinha. Jesus disse, ó, ela deu mais do que todos aqueles. É essa questão que eu quero trazer vocês. É essa questão que eu quero trazer vocês, a essência. Quando o apóstolo fala, ó, dê com alegria, dê conforme as suas posses. Qual que é as suas posses? Aonde está a motivação? Porque às vezes nós estamos fazendo a coisa certa, porém com a motivação errada. Então, mas será que aí não entra justamente essa questão deles não dar os 10%, deles dar até mais, enquanto nós estamos aqui fechados nos 10%? Aí é que tá, tem instituições que não faz questão dos 10%, mas entra nessa colocação que você está pondo aí. Porém, não está fora, não está fora. Gente, a questão aqui é a seguinte, o ministro que está sobre nós, a viúva, o pobre, o necessitado, que trazendo isso para os dias de hoje significa o quê? O serviço social. E esse serviço social não é só da igreja não, é geral, da cidade que você vive, da cidade lá de Ribeirão, em Serra Azul. Lembra que nós assistimos um pessoal lá em Serra Azul? Como que está? Esse tipo de serviço, é essa a essência. Não adianta nada você dar os 10% e uma pessoa estiver passando fome, você vê. Eu dei. Eu 10%, mas... Não, eu já dei o meu. Era o que lá no Mateus 15:5. Não, eu tenho aqui, mas eu preciso levar para o templo. E outra é do templo. Daí, você está passando necessidade. Tem alguma coisa errada com você, meu amigo. Vai se consertar. Você viu um pregador que tinha uma família sendo despejada, sem condição de pagar aluguel. Tinha irmãos na igreja com 20, 30 casas de aluguel e ninguém socorria. Essa é a questão, pessoal. Você vê como é tão sublime essa questão do dízimo e das ofertas, da liberalidade, para a gente engessar na questão da obrigatoriedade. É isso que eu quero trazer para vocês. E vocês vão ser juiz disso daí. Não vai ser eu, não. Tá? Agora, retenção. Êxodo 22, 29. Êxodo 22, 29. Não retém as ofertas das suas colheitas. Olha que Deus está dizendo, não retém a oferta das suas colheitas. Agora, vamos lá para 2 Coríntios 11:7. 11:7. 2 Coríntios 11:7, que diz assim: será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de levá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas o sustento, a fim de servi-los. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Chamando a atenção. Ô, gente, espera aí, tem coisa errada. Eu estou aqui, cuidando da vida espiritual de vocês. E eu estou precisando de ir trabalhar, que ele fazia tenda quando isso acontecia. Eu estou precisando deixar de trazer um estudo mais aprofundado para vocês, porque eu tenho que ir lá trabalhar, fazer senda. Por quê? Porque eu não quero ser pesado. Eu não quero ser pesado. Ele está chamando a atenção. Tá? E 2 Coríntios 12:13 também. 12:13 que vai dizer assim: em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido pesado para vocês. Perdoem, ele faz um sarcasmo aqui, ó. Perdoem essa ofensa.
O que de inferior? Por que vocês... Que diferença há entre vocês e as outras igrejas? E ele fala assim, ó, o povo da Macedônia, na pobreza, superabundou a riqueza. Porque eles, mesmo tendo pouco, deram muito. Agora e vocês, tendo muito? É essa a questão, pessoal, tá bom? Bom, falamos da retenção. Agora, essa aqui é interessante. Jesus recebia ofertas. Já viram isso? Já viu isso, Sabrina? Jesus recebia ofertas. Esse dos 22, estamos falando da retenção, né? Retenção de oferta. Vamos lá para Lucas 8:2. Gente, não tem como. Deus foi tão sábio, não tem como. Vamos ver lá, quer ver? Vamos ver lá que tem umas mulheres interessantes aqui. Olha Jesus, né? Lucas 8:2 vai dizer assim, pessoal. Lucas 8:2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Joana, depois a mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, olha só, mulheres importantes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Percebe, pessoal? Tudo tem a sua posição. Todos nós temos uma missão. Se tem um missionário pregando lá do outro lado do mundo, é porque alguém enviou. Se tem alguém cantando, é porque alguém está contribuindo para que seja comprado um microfone, uma caixa de som. Se a igreja está limpinha, é porque entrou recursos necessários para comprar todo... Sabe, pessoal, tem tudo, um aparato ali por trás. Se o trabalho das crianças está sendo realizado, porque alguém está patrocinando, é essa questão que nós temos que estar atento, né? Eu estou contribuindo, eu estou fazendo a minha parte, mas como esses recursos estão sendo administrados? Gente, não cabe nós aqui. Mas o pastor está enriquecendo. Ué, e o que você está fazendo? Ajudando ele a enriquecer? Procure uma instituição séria. Então, pode, né? Pode se A fazer. Bíblia nos dá. A Bíblia nos dá esse direito. Ué, né? claro. Agora vamos lá, pessoal. A qualidade da oferta para nós. Vamos lá para Malaquias agora. Hoje tá rendendo. Mexendo no bolso. Gente, Malaquias. Pessoal, para nós entendermos o livro de Malaquias, o que esse profeta, o porquê que fazem a confusão? Porque só pega Malaquias 3:10 e diz, vocês estão roubando a Deus. Do devorador. Só pega essa parte. Malaquias o quê? Agora nós vamos estudar o 1:6, que é a qualidade das ofertas. Só pega essa parte, Malaquias 3:10, vocês estão roubando o Senhor. Mas não lê o contexto. E aí é que está o detalhe, ninguém se interessa a ler o contexto também. E aonde o pessoal nada de braçada. Né? Então vamos ver lá. Nós vamos ler o primeiro capítulo. Primeiro 3:10. Do verso 6. É o primeiro. Começa pelo primeiro. 1 verso 6. Que é a qualidade das ofertas. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunta, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vê mal algum nisso. Tente oferecer de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá
Pergunta o Senhor dos Exércitos. Agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Quando nós lemos o contexto de Malaquias, todos os 4 capítulos, nós vamos ver o quê? O povo, ele sempre pergunta, mas no que nós estamos desrespeitando? No que nós estamos desonrando? No que nós estamos pecando? No que nós estamos roubando? Aí ele começa a esclarecer. Porque o povo estava fazendo, porém de forma errada. Porém de forma errada. Aí quando nós vamos lá para Neemias 13, porque para entender o profeta Malaquias, nós temos que ir para Neemias 13. O que estava acontecendo? Lembra que Neemias ele foi liberado pelo rei para ir até Jerusalém para reconstruir os muros. Só que era uma liberação ainda provisória. Não tinha liberado ele completamente para ir para lá. E aí ele retorna. Aí ele começa a dizer aqui para nós no verso 6 do capítulo 13. Mas quando tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Ele voltou para prestar conta, né? Algum tempo depois pedi sua admissão. E voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma das salas a Tobia nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobia fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereais e incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes eram devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Vocês lêem o capítulo inteiro na casa de vocês. O que estava acontecendo? Quem que era esse Tobias? Sambalate e Tobias. Esses caras eram opositores da obra de Deus. E aí esse Eliasibe, que era genro de Tobias, o que ele faz? Vai lá e chama Tobias para ajudar ele a administrar o templo. Aí eles estavam desviando todo o dinheiro, a ponto dos levitas ter que ir embora para trabalhar, para sustentar suas famílias. Consegue entender agora o contexto de Malaquias aqui? E aí Malaquias 3:10, né, pessoal? Em que nós estamos te roubando? No que? Nos dízimos e nas ofertas. Mas nós estamos fazendo. Só que de forma errada. Apresentando qualquer oferta, de qualquer jeito, retendo, tendo disponibilidade de dar mais e dar menos, não assistindo o ministro aqui, o levita, né, a ponto dele ter que ir embora. É essa questão que o profeta está tratando com eles, pessoal. A essência, nós nunca podemos perder a essência. Se Deus estabeleceu, eu quero o cordeirinho de 1 ano, eu quero sem mancha, eu não quero o aleijado, nem o cego, nem isso, eu quero as primícias. O que é as primícias? Era os primeiros, não é o segundo, nem o terceiro e nem o último, é o primeiro. Deus sempre foi cuidadoso com essas questões, pessoal. Quando Deus falava assim para o povo, olha, quando vocês for colher, a preocupação, lembra que eu falei que Deus foi muito cuidadoso nessa questão? Quando você escolher as suas lavouras, deixe os cantinhos delas para a viúva, o órfão, o peregrino, o estrangeiro, para eles ir se alimentar daquilo ali. Quando você esqueceu o feixe, colheu, deixei lá um saco de farinha lá, deixa ele lá, não volta para buscar não, para o estrangeiro. Ruth foi respigar, isso aí chamava respigar, ela foi respigar nas terras de Boaz. Porque havia essa determinação de Deus, o cuidado de Deus com tudo. E as pessoas iam lá porque sabia que os povos deixavam, né, na lavoura. Sabia que deixava. Era essa a intenção. Deixava que ele ia porque... E até se usa muito esse versículo, né, de Malaquias para falar a respeito de você dizimar, você repreende o devorador, né? Usa-se esse termo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Gente, Estavam fazendo. a bênção de Deus falou, ó, vocês vão ser abençoados. De forma errada. Todos os textos bíblicos que nós vemos lá, o Ezequiel, Davi, onde o povo foi generoso, entender o propósito, abraçar a causa, foram abençoados. Foram abençoados. Agora, quando você distorce as coisas e vai com seus interesses no viés de ter alguma coisa em troca, aí as coisas não é... Perdeu a essência. Perde a essência. Tem um irmão na nossa igreja que ele dá o dízimo e ele separa um outro valor, que esse valor é para essa... Caso alguém Caso alguém precisar, ele tem esse dinheiro disponível. E aí a gente está falando da oferta, né? Se todos nós fizéssemos isso, né? Que seria outra... Pessoal, Tem que fazer de forma espontânea, Não, Deus usa o profeta Isaías, ali no primeiro capítulo, ali, quando ele começa já a exortar Israel, ele já, ali no verso 19, ele diz assim, ó, se obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Aí você vai no contexto, tudo isso que nós tratamos aqui estava acontecendo. O levita desprezado, o sacerdote desprezado, as viúvas, enfim, todo mundo. O templo largado, o templo abandonado, tudo. Gente, é claro, ó, se, é uma condicional, se vocês obedecerem, ouvirem, vão comer o melhor da terra. Bom, pessoal, acho que tá bom, né? Tinha mais um pedacinho aqui, mas tá... A gente nem entrou no 15, né? Nem entrou no 15. Porque é um assunto, pessoal, que gera muita polêmica, muita distorção, e a gente precisa entender. Eu acho que não é um assunto para um estudo. Exatamente. Exatamente. E é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Eu não vim aqui ser juiz dessa questão de obrigatoriedade ou de generosidade, de liberalismo, enfim. Eu vim aqui trazer para vocês a essência. Agora vocês sejam juiz dessa causa. Como que vocês vão ver isso? Como que vocês vão... Nós vamos ter que ser os verianos. O Emerson falou que é assim. Não, o Hermes falou... Não, mas é verdade. E assim, o importante nós aqui, você vai do velho ao novo e não pega nada isolado. A ideia é, a Bíblia tem que ser num todo. Não pode pegar uma parte isolada, você não conhece o contexto. Ai não, porque o apóstolo Paulo falou isso, então vocês têm que me sustentar, me dar carne. Então nada isolado. Tem que ser, é que nem falou, a essência de tudo. Qual que é a finalidade disso, né? A importância disso. Então, para o próximo estudo, a gente faz o 15 e o 16. Eu acho que pode até... Porque nem entrou no 15. Né? Nem entramos no 15, né? Não. Nem entramos no 15. O 15... Eu acho que nós podemos ir... Eu acho que nós podemos ir até o 18. Vamos esforçar um pouquinho mais, né, pra gente... Porque é praticamente o mesmo assunto. Deus muda o nome de... ano com tudo. Aí é aquela dúvida que tá te tirando sono. Por que de Abrão para Abraão? O Pablo tá esperando O Pablo tá esperando isso desde o primeiro dia. Por que não muda o nome de Sara para Sarai? Né? De Sarai para Sara. Beleza, pessoal? Obrigado pela... Hoje nós puxamos um pouquinho. Perdoa, mas o assunto vale a pena, né? Beleza? Vamos orar despedindo? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que passamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela revelação. Obrigado por tudo. Nos conceda sempre mérito, Senhor, para falar do Teu amor, falar da Tua palavra. Que nós podemos, Senhor, ser praticantes dessa palavra. Que tudo para que realizarmos seja para louvor e para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia.